E nós pensamos sobre esta palavra porque a própria palavra de Deus mostra para mim e para você que Deus, Ele tem direção para a nossa vida. Na verdade, há um anseio no coração de Deus para dar uma direção para a nossa vida. E essa direção que Deus quer dar para mim e para você é uma direção que vai trazer satisfação. Isso mesmo, satisfação para o nosso coração. Essa série, ela está fundamentada no livro de Salmos, no capítulo 32, o verso número 8, quando o salmista diz assim: eu o instruirei e ensinarei o caminho que você deve seguir, e eu o aconselharei e cuidarei de você. Se você for para o 9, talvez o 9 é mais para os teimosos, porque aí no 9 a gente lê assim, ó: não sejam como o cavalo ou a mula, que não têm entendimento, que são dominados com freios e cabrestos, do contrário, não obedecem você. Então a palavra mostra para mim e para você que nós precisamos de uma direção divina, principalmente para novos começos, Ninguém pode voltar atrás e começar de novo, mas qualquer um de nós podemos começar hoje e fazer diferente o final daquilo que nós vivemos. Então todos que buscam uma direção divina ou uma direção de vida, aproveitam as mudanças de ciclos para alimentar essas transformações, essas mudanças. E a gente virou um calendário, não foi à toa. De fato, esse calendário, ele se virou para que eu e você pudéssemos também mudar algumas realidades da nossa vida e da nossa história. Nós estamos sendo convidados a buscar direção divina, buscar, caminhar segundo aquilo que Deus tem para nós, porque o que Deus tem é assertivo. É isso que você precisa entender. Nós falamos já sobre a direção divina para o nosso espírito, nós falamos semana passada da direção divina para a nossa alma, e hoje eu quero fechar com você essa série de ministração, pensando na direção divina para o nosso corpo. Isso mesmo. A palavra nos ensina a cuidar do nosso corpo. Nós precisamos observar o nosso corpo. Nós precisamos cuidar do nosso corpo. Inclusive, na semana passada, nós meditamos na terceira carta de João, já no finalzinho lá. E na terceira carta de João, no finalzinho da Bíblia, você lê no verso 2, porque só tem um capítulo, ele fala assim: amado, peço a Deus que tudo corra bem com você, e que esteja com boa saúde, assim como vai bem a sua alma. Então a saúde, que tem a ver com o corpo, precisa ser uma prioridade na nossa vida. Mas hoje eu não quero pensar só nesse quesito de uma saúde física, mas eu quero pensar também como o seu corpo está em relação a Deus. Então eu caminho com você em Romanos capítulo 12, verso número 1. Romanos 12, 1, Paulo está falando com a igreja em Roma. E Paulo diz assim, no texto de Romanos capítulo 12, verso número 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Queridos, nós estamos vivendo em uma geração que idolatra o corpo, que idolatra a estética, que prioriza o prazer, a performance, a autonomia. Não tem pecado você cuidar do corpo, pelo contrário, a Bíblia ensina a gente a cuidar do corpo. Quando nós vamos para as orientações do apóstolo Paulo para Timóteo, Paulo vai orientar várias vezes Timóteo em relação ao corpo. Então nós precisamos cuidar do corpo, mas nós precisamos tomar cuidado para não cair na idolatria do corpo. E ao mesmo tempo, muitos tratam o corpo como se fosse algo separado da fé, como se a vida espiritual fosse simplesmente algo que está dentro do interior. O corpo não tem nada a ver com isso. E aqui Paulo está mostrando que essa divisão não existe.
Ele quebra essa realidade. Porque em Romanos capítulo 12, verso de número 1, ele está afirmando que o corpo faz parte e uma parte essencial da nossa adoração a Deus. Então Deus não quer apenas os nossos pensamentos, as nossas emoções. Ele quer governar também os nossos hábitos, as nossas escolhas, os nossos limites, o nosso estilo de vida. E o corpo é um território espiritual. Nós já falamos, em algumas semanas atrás, que a verdadeira fé sempre se expressa numa obediência concreta. E se nós fôssemos pensar em uma obediência concreta, o corpo é a linguagem mais concreta da obediência que nós temos a Deus. Então, se Deus quer dirigir a nossa vida, necessariamente isso inclui o que nós fazemos com o nosso corpo. O contexto do texto que nós lemos, que é a carta de Paulo aos Romanos, Paulo ele vai apresentar nos capítulos 1 ao 11, grandes doutrinas da salvação. Paulo vai falar a respeito do pecado. Paulo vai falar a respeito da graça. Paulo vai falar a respeito da justificação, da redenção e da misericórdia. Mas no capítulo 12, Paulo muda o tom. Ele sai de uma teologia explicada para uma teologia vivida. Ele desafia a igreja em Roma viver a realidade de Deus sobre a sua vida. Por isso essa palavra pois, ela conecta tudo que foi dito lá antes. Ou seja, Paulo está falando assim, ó, à luz de tudo que Deus fez por vocês, agora vocês precisam dar uma resposta prática. Então, a partir do capítulo 12, Paulo começa a falar de uma praxe das escrituras sagradas, daquilo que Deus tem para nós. E essa resposta começa com uma entrega do nosso corpo. Você precisa entregar o teu corpo ao Senhor. John Stott vai falar o seguinte: o cristianismo não é apenas crer em certas verdades, mas é viver de maneira certa essas verdades. Então vamos pensar aqui, qual é a direção divina, pastor, para o nosso corpo? Eu quero dar 3 verdades que esse texto traz para nós. Esse único versículo traz para nós. 3 verdades de Deus, 3 direções divinas para o nosso corpo no ano de 2026. Primeira verdade: faça do seu corpo um sacrifício vivo. Paulo está usando uma linguagem de altar. No Antigo Testamento, o sacrifício era algo morto, um animal que eu levava para ser sacrificado, e ali eu estava apresentando um culto ao Senhor. Agora aqui Paulo está nos chamando a sermos um sacrifício vivo. E sacrifício vivo é até um paradoxo. Porque sacrifício fala de morte, mas Paulo está falando assim, ó, eu quero um sacrifício vivo. Mas como assim um sacrifício vivo se o sacrifício é algo que morre? Na verdade, Paulo está simbolizando aqui o que acontece a partir da nova aliança, a partir de Jesus. Que os sacrifícios agora são sacrifícios espirituais. Inclusive o apóstolo Pedro, em 1 de Pedro, no capítulo 2, verso número 5, Pedro vai falar o seguinte: também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdotes santo, ou melhor, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Então Pedro está falando assim, ei, existe um sacrifício. E esse sacrifício é espiritual. Então Paulo, quando ele fala sobre eu e você apresentarmos o nosso corpo como um sacrifício vivo, ele está falando de algo que tem a ver com a nossa espiritualidade. E ao mesmo tempo com o nosso corpo. Se os sacrifícios do Antigo Testamento, eles apontavam para o sacrifício perfeito que Jesus faria, se eram de forma temporária, perdoando os pecados do povo, se o sacrifício no Antigo Testamento fazia parte de uma estrutura de culto,
O que muda no Antigo Testamento é que agora nós já desfrutamos de um sacrifício pleno que Cristo realizou na cruz do Calvário. E o nosso corpo se torna parte do culto. Por quê? Porque nós fazemos morrer a nossa velha natureza, essa natureza pecaminosa, diante do Senhor num culto racional. Ah, pastor, está forçando a amizade? Não estou. Colossenses capítulo 3, verso número 5, Paulo diz assim: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. O Paulo aqui em Romanos capítulo 8, verso número 13, ele fala assim: porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Então o cerne do novo nascimento está em mortificar a carne. Preste bem atenção no que eu vou falar aqui para você. As pessoas, elas não entendem. Pega aqui, Milena. Essa eu quero que saia na internet. Elas não entendem que o domínio próprio não é você parar a sua carne com a força da carne. O domínio próprio é você parar a carne na força do Espírito. Ou seja, é você parar a velha natureza pelo poder da força da nova natureza. Por que tem muita gente que não consegue dominar o seu corpo, a sua carne? Porque está tentando parar a carne com a carne. Não se para a carne com carne, se para a carne pelo Espírito. Então o domínio próprio é eu fazer com que a natureza, a nova natureza que eu tenho em Cristo, tenha poder de mortificar a carne. Querido, preste bem atenção, a velha natureza não morreu, não desapareceu porque você recebeu uma nova natureza, não. É uma guerra. É uma guerra constante. É uma guerra constante. Porém nós temos o poder de subjugar por meio da nova natureza essa velha natureza. Então os desejos do corpo que não tem compatibilidade com aquilo que Deus tem para a sua vida, você consegue mortificar. Inclusive o seu corpo, esse corpo bonitão que Deus te deu aí, esse corpo pode glorificar a Deus. A gente precisa entender que é uma coisa que muitas pessoas também não entendem. A graça, ela não se opõe ao esforço. Ela se opõe ao merecimento. A graça, ela conta com a sua cooperação. Você precisa fazer do seu corpo algo que glorifica a Deus, um sacrifício vivo. Então quando a gente vem para o culto, a gente vem para apresentar o nosso corpo como um sacrifício vivo. Não tem problema em você forçar o teu corpo a ficar em pé, mesmo que você esteja cansado. Até eu postei um videozinho esses dias, né? Essa semana aí. Desculpas para vir no culto. Se você trabalhou mais do que Noé, você não pode ir no culto. Se você é mais sábio do que Salomão, você não precisa ir no culto, porque você vai fazer lá no culto. E aí sucessivamente. Mas eu fiquei na força, eu pensei, nossa que interessante. Se você trabalhou mais do que Noé, você não precisa ir no culto. Você está cansado, é justificável a sua canseira. Mas preste bem atenção no que eu estou falando. Você precisa entender que esse corpo, essa carne, é algo que precisa ser apresentado ao Senhor. Então quando você vem para o culto, você vem se apresentar ao Senhor. Você apresenta o seu espírito, você apresenta a sua alma e você apresenta o seu corpo. Por isso você precisa vir bonito, cheiroso. Isso é algo que glorifica a Deus. A gente precisa entender da integridade do nosso culto ao Senhor. Então a integridade do nosso culto ao Senhor exige de nós esforço. Tem dia que você vai estar aqui, você não vai querer levantar sua mão, mas você sabe que o seu corpo glorifica a Deus. Então se o meu corpo glorifica a Deus, se os meus membros glorificam a Deus, eu vou levantar as minhas mãos, porque eu estou glorificando o Deus Todo-Poderoso. Isso é um sacrifício vivo. Querido, entregar o corpo exige disciplina.
Disciplina, por exemplo, no que nós assistimos, no que nós consumimos, como usamos as nossas forças, como gastamos o nosso tempo, a nossa energia. Por que que muitas pessoas apresentam um culto cansado, fadigado, enjoativo? Porque gastou a energia com tanta coisa durante o dia, que não consegue prestar um culto excelente ao Senhor. O corpo não responde, as coisas não vão. A gente precisa entender isso. O seu corpo é instrumento de adoração ao Senhor, é um sacrifício vivo. Então ser um sacrifício vivo é viver diariamente para a vontade de Deus no corpo. Então quando você decide, por exemplo, se propor a cuidar do seu corpo por meio de um exercício físico, você está glorificando a Deus. Quando você decide ir lá na Power Gym, fazer uma propaganda aqui, hein, Ricardo? Pega aí. Ó, ir lá na Power Gym, malhar, sabe, fazer com que o teu corpo tenha músculo, você tem que ir com um objetivo: eu vou glorificar a Deus. Agora você vai lá, pega. Cadê o Rafael? Quanto você está pegando aí no supino aí, querido? Fala aí mais ou menos. Quanto você está pegando no supino? 140. Você chega lá, pega 140 no supino. Nem sei o que é supino, mas o pessoal sempre fala sobre isso. Não sei se é para cima, para baixo, mas é no supino. Você pega 140 no supino. Quando você chega aqui na igreja, você não quer levantar a mão para adorar a Deus. Querido, você não quer ficar em pé para adorar a Deus? Nós mudamos a nossa liturgia porque ficava muito em pé e os irmãos sentavam na hora da oferta, do louvor da oferta. Então fica sentado para não pecar. A gente mudou, não fica sentado, querido, para não pecar. Eu não estou falando de você que tem um problema físico, tá? Tranquilo, preste atenção. Mas a gente precisa entender que o nosso corpo glorifica a Deus, e sacrifício vivo, e eu estou ligando para você, preste bem atenção, o corpo tem a ver com o culto, porque se é um sacrifício, e esse sacrifício fala do corpo, eu preciso entender que está ligado ao culto. Então eu preciso apresentar o meu corpo como um culto ao Senhor. Isso significa que o nosso corpo não pertence mais a nós. Ele não existe apenas para o prazer pessoal. Entenda o que eu estou falando para você. Ele foi separado para Deus. Então a gente precisa aprender, fazer o nosso corpo esse ano um corpo que glorifica a Deus. Então você vai malhar, você vai jejuar, você vai correr, você vai cuidar do seu corpo. Se precisar meter um mojaro aí na bagaceira, manda brasa, mas vai com a consulta médica, né, ô Jefferson? Tem que ir lá no médico, falar assim, como que faz, tal. Tem que ter lá, vai ter que ir para academia, tal. Semana que vem vai vir um pastor aqui, que pesava 160 quilos. Sabe quanto ele está pesando agora? 90. Pastor Tiago Mariano vai estar no domingo que vem aqui. Filézão, academia, pá. Ei, querido, a gente precisa entender que o corpo, ele é um culto ao Senhor. Quem está entendendo, diga amém. 2. Segundo ensino, faça do seu corpo santo e agradável a Deus. Então o corpo, ele é um culto ao Senhor, ele é um sacrifício vivo. E esse sacrifício vivo tem a ver com a minha natureza, nova natureza, massacrando a minha velha natureza. E essa velha natureza, ela vai de fato ser apresentada com o corpo, um corpo santo e agradável a Deus. A palavra santo significa separado. Deus quer um corpo, sabe, que reflita os valores do reino. Querido, você precisa ter um corpo que reflita os valores do reino de Deus. Sabe, pureza em um mundo sensualizado, você precisa cuidar das suas vestes. O pessoal que vem pela primeira vez, ele chega assim para mim e fala assim: qual é a doutrina da sua igreja? Porque geralmente a doutrina de uma igreja está associada às suas vestes, né? Antigamente, anos 90, um crente era identificado com, né, a saia. Eu lembro que minha mãe da Assembleia de Deus, minha mãe, para tirar a saia foi uma mão de obra, meu filho. Ela falava assim: vai lá ver se a sua avó está vindo. Aí eu olhava, Tiago, não, minha avó já foi, passou, foi embora. Então agora ela colocava a calça e ia para a igreja, porque ela era da metodista naquele momento. Então assim, muitas vezes a vestimenta refletiu a ideia de
de fé, de crença, de costume. Mas isso foi se perdendo. E o grande problema é aquele do 8 para o 80. Porque aí, é muita ignorância, pastor, mas aí vai para o 80. A gente precisa tomar cuidado, querido. Sabe, a pureza em um mundo sensualizado é falar sobre as nossas vestes. Ao colocar uma veste, eu tenho que me perguntar, o que eu quero com essas vestes? Para quem eu estou me vestindo? Sabe, os valores do reino se refletem, por exemplo, na sobriedade em um mundo dominado pelos excessos. Como está o teu corpo em relação aos excessos? Foi uma decisão que eu tomei. Tem gente que pensa que eu fiz um voto. Foi uma decisão que eu tomei depois daquele jejum de 40 dias na água. Eu falei, não irei tomar mais refrigerante, porque não tem benefício nenhum para o meu corpo, não produz nada de bom para o meu corpo. Então eu tomei uma decisão, e essa decisão não é um voto, mas uma decisão. Ela glorifica a Deus, porque eu tomei para que o meu corpo estivesse saudável o suficiente para glorificar a Deus. A gente precisa pensar, sabe, há muitos excessos, e a gente tem uma tendência de ir para o descontrole, sabe, para a glutonaria. É aquele prato que você já não consegue ver o indivíduo do outro lado. Sabe, às vezes a gente parece que passou fome na infância, né? A Nelly que fala isso, né? Deve ter passado fome na infância, quando eu exagero lá em casa, sabe? Mas a gente precisa tomar cuidado, porque esses exageros acabam denegrindo, essa palavra não pode ser utilizada, mas eu sou negro, não tem problema. Preste atenção, acabando, destruindo com a realidade de Deus e com os valores do reino na sua vida. Então, refletir os valores do reino é uma mordomia em um mundo de desperdício. A gente está vivendo um mundo de desperdício, e você precisa ser um bom mordomo. Então nós precisamos definir ou entender a definição de um culto santo, de um culto agradável, que envolve o corpo. Inclusive, olha o que o apóstolo Paulo, põe o texto para mim, em 1 Coríntios capítulo 6, o verso de número 12 ao 20, olha o que Paulo vai falar para nós. Ele diz assim, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixo dominar por nenhuma delas. Querido, você pode fazer o prato que você quiser, do tamanho que você quiser, mas você tem que tomar cuidado se aquilo dali já não está se tornando um domínio sobre você. Você está sendo escravo da comida, escravo da glutonaria, escravo da sensualidade, escravo, como que fala aquela pessoa que não faz exercícios físicos? Do sedentarismo. Você está sendo dominado pela preguiça, e por aí vai. Então, olha o que ele continua dizendo: os alimentos não são para o estômago, e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá tanto estes como aquele. Porém, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. O Senhor aí está falando de Deus. Deus ressuscitou o Senhor, ou seja, Jesus, e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu porventura tomaria um membro de Cristo e o faria membro de meretrizes? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une a uma prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão de dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo e que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprado por um preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Esse texto aqui tem muitos ensinos.
Esse texto fala sobre os excessos. Esse texto fala de quem é o teu corpo. Esse texto fala que você não pode unir o seu corpo a uma prática de impureza, a uma prática de prostituição. Esse texto fala para nós que o nosso corpo tem um objetivo: ser templo, santuário do Espírito Santo de Deus. Agora você é glutão, você acha que o Espírito Santo vai habitar dentro de você? Você é sensual, você acha que o Espírito Santo vai habitar dentro de você? Você é adúltero, prostituto, se deita com prostituta, você acha que o Espírito Santo vai ter compatibilidade com isso? Você é imoral, mantém pecados, faz com que os pecados entrem para dentro do teu corpo por meio dos olhos, você acha que o Espírito Santo vai habitar dentro de você? Querido, é lógica. O evangelho não é só algo que está distante da razão. Por isso que o culto é racional. Você precisa entender, é lógica, não tem como. Não é à toa que a palavra diz que a boca fala do que está cheio o coração. Por quê? Porque há dentro de nós uma habitação. Seja uma habitação do pecado, seja uma habitação da santidade por meio do Espírito Santo. E não tem desculpa para não manter o corpo santo e agradável a Deus. Por quê? Porque você nasceu de novo. E o nascer de novo é no Espírito, para submeter a velha natureza da carne, para submeter a velha natureza pecaminosa. Então o corpo cristão é templo do Espírito Santo, não é neutro. Você não faz o que você quer com ele. Ele tem um objetivo: glorificar a Deus e não entristecer a Deus. Talvez por isso que Paulo começa falando santo e agradável, porque Deus nunca vai deixar de te amar, mas Ele não vai se agradar com todas as suas práticas, e as práticas que estão ligadas ao pecado vão desagradar a Deus. Você precisa entender isso. Deus é amor, mas Ele não concorda com algumas práticas. Você ama o seu filho, mas nem sempre você concorda com a desobediência dele. Você não se agrada da desobediência dele. Então você precisa entender que Deus não se agrada de tudo porque Ele ama, não. Ele ama, mas muita coisa tem desagradado o Senhor. E a gente precisa parar para pensar. Quando nós submetemos o nosso corpo a uma direção divina, a nossa vida, ela se torna agradável a Deus. Quando não, ela é desagradável. Eu termino com o terceiro ensino desse texto. Faça do seu corpo no ano de 2026 um corpo que tem uma expressão de culto racional. Paulo chama essa entrega de culto racional. Culto racional. Adoração não é apenas cantar, a adoração é viver. Então cada escolha moral, ética, é um ato de culto. É um ato de culto. Sabe, cada escolha que nós fazemos, nós estamos cultuando o Senhor. Mesmo que seja nos escondidos, nos lugares reservados da sua vida, é uma escolha de culto. Você está adorando o Senhor. Ah, pastor, eu estou na minha casa, ninguém está vendo. Você está adorando o Senhor. Culto é racional, você precisa entender isso. Se o seu corpo dança, ele tem que dançar para o Senhor. Não tem crise em dançar, mas que se dance para o Senhor. Entenda isso. Nós somos chamados para viver essa realidade. Agora, às vezes nós estamos alimentando os prazeres da nossa carne, os desejos da nossa carne. Aí a gente não sabe por que acontece o adultério, a fornicação, por que nego cai, por que nego tropeça, por que nego, sabe? A gente não sabe. Mas não sabe porque não quer saber, porque na verdade nós estamos alimentando o nosso corpo, quando nós estamos em algum lugar ouvindo músicas e ouvindo realidades que vão ministrar o nosso coração, realidades que não tem nada a ver com aquilo que Deus tem para a sua vida. A gente precisa entender isso. A gente precisa entender essa realidade. Eu estava com a Dani e com a Renata, que hoje estão trabalhando lá no infantil.
A gente estava conversando, elas foram visitar a Sara lá em casa, e a gente estava conversando a respeito das escolas de hoje. Como que eu queria ter, sabe, recursos para abrir uma escola confessional. Porque a gente está vendo uma sensualidade literal das crianças. E eu arrumo briga mesmo. Mas a minha mulher é braba. Você está pensando o quê? Entendeu? Pai, arruma briga mesmo. Porque estão tentando sensualizar, estão tentando incutir no teu filho, sabe, danças sensuais. É TikTok para lá. Eu não acompanho muito, então eu fico meio até perdido para falar. Mas são tantas realidades que estão tentando sensualizar as nossas crianças, que a gente não sabe por que depois os filhos dessa geração estão envolvidos com prostituição. Com o tal do namoro aberto. É aberto que fala? Quando você namora quem você quiser? Sei lá, relacionamento aberto, alguma coisa assim. Nem sabia que isso existia. Fiquei sabendo aí numa conversa. A gente não sabe por quê? Porque foi alimentado. Querido, tudo que você alimenta, você vai colher. Se você está alimentando frutos maus, você vai colher frutos maus. Mas se você está alimentando frutos bons, você vai se alimentar de frutos bons. Por isso que Paulo está falando, o nosso corpo, ele é culto ao Senhor. Ele te alimenta. Ele fala a respeito da sua fé. Ele fala a respeito dos seus princípios. Ele fala a respeito daquilo que você crê. Aí você liga aquela música de corno lá e fica curtindo. Hoje eu estou bem relaxado nessa parte, mas vocês vão pegando aí. Depois corta aí na hora de postar essa mensagem. Aí depois não sabe por que tem a traição. Não sabe por que acontece o adultério. Meu amigo, por favor, me ajuda a te ajudar. Nós não podemos perder a nossa família, nós não podemos perder os nossos filhos. É hora de nós vivermos uma realidade literal de evangelho, e essa realidade se dá no corpo. O nosso corpo é a expressão da nossa fé. Então que a sua fé glorifique a Deus por meio do corpo. Cada renúncia, eu estava falando sobre adoração. Cada renúncia por amor a Deus é uma adoração ao Senhor. Sabe, é uma adoração a Deus. A gente fez a carreta furacão se transformar na carreta salvação. Porque eu fui lá, eu já falei isso aqui, já falei no vídeo que nós postamos internamente. As músicas eram, queridos, nenhuma pessoa que não precisava ser crente não precisa ser crente não. Você ouvia a música e submeteu uma criança de 5 anos, de 6 anos, a música daquelas lá. Senta não sei no que. Toma, e por aí vai. Por favor. Agora, preste bem atenção, você vai falar assim, pastor, então o senhor está falando que a gente tem que sair do mundo. Mas não é isso não. Inclusive, Eugênio Peterson, um escritor, ele diz o seguinte, a espiritualidade bíblica não nos tira do mundo, ela nos ensina a viver nele para glorificar a Deus. Por isso que eu fui lá no cara da carreta furacão, assim, nós vamos alugar esse trem aí. Se tiver que colocar dinheiro da igreja, nós vamos colocar dinheiro da igreja, mas nós vamos alugar esse negócio e nós vamos glorificar a Deus nesse lugar. E aí sabe o que o cara, eu até esqueci de falar semana passada. Sabe o que o cara fez? Ele falou, pastor, da próxima vez que a gente estiver aqui, toda quarta-feira é só música gospel. Eu falei, fechou. Acabou. Porque a gente precisa glorificar a Deus, então vamos glorificar a Deus. Queridos, cada uso santo do seu corpo glorifica o Criador. Então quando Deus dirige o nosso corpo, a nossa fé deixa de ser teórica e passa a ser visível. Então a pergunta não é apenas você crê em Deus, a pergunta é, quem é que governa o teu corpo? Porque Romanos capítulo 1, verso número 2, chama a gente a colocar a nossa vida de forma inteira no altar. Os nossos hábitos, os nossos limites, os nossos desejos, a nossa rotina. Porque Deus não quer nos destruir no altar. Entenda isso, quando você vem para o altar, Deus não quer destruir você. Deus quer transformar você. Deus quer destruir aquilo que está destruindo você. Quando você se coloca no altar para queimar, para ser sacrificado, você tem que entender que Deus quer destruir aquilo que está acabando com a tua vida, com a tua casa, com o teu casamento. E o teu corpo pode ser entregue no altar, para que toda a realidade que desagrada a Deus seja transformada.
Que hoje a gente possa dizer assim: Senhor, minha mente é tua, meu coração é teu, mas o meu corpo também é teu. Dirige cada passo da minha vida. Quando Jesus olha para aquela mulher samaritana, que buscava no corpo, no prazer do corpo, a satisfação para a sua vida, preencher um vazio que só Deus poderia preencher, e você sabe disso porque depois você conseguiu ler toda a história, mas ela não sabia até então. Quando Jesus olha para ela, Jesus fala assim, ó, João capítulo 4, verso número 23, mas vem a hora, e já chegou, em que verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Em espírito você entende o que é espírito, mas o que significa essa expressão de verdade? Tudo que está aqui dentro precisa ter coerência, compatibilidade, conexão com o que está fora. A verdade está falando das suas atitudes. Sabe o que Jesus estava falando? Eu sei que você está tentando espiritualizar a conversa, porque eu expus o teu pecado. O teu pecado que está no corpo. Ele estava falando para a mulher samaritana. Mas eu quero que você entenda que o que está dentro de você precisa ser expresso no seu corpo. Aquela mulher tem a revelação das revelações, a revelação das revelitudes reveladas, das profundezas aprofundadas. Porque aquela mulher descobre que não é só eu crer dentro, eu preciso crer fora. Eu preciso ter uma expressão coerente. Então a verdadeira adoração se dá no meu corpo. Eu termino como eu comecei. Paulo diz para nós o quê? Rogo-vos, pois irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Que música você vai cantar? Se eu me humilhar? Isso. Porque é altar. É você falar assim, Senhor, eu estou entregando a minha vida para o Senhor. E a minha vida tem a ver com o meu corpo. É você mudar a sua rotina e falar assim, eu vou começar a fazer uma caminhadinha. Ontem eu acho que foi Dona Maria, com algumas mulheres, a Gra, a Joyce, estava tudo lá caminhando. Caminhadinha na orla, ó. Beta e Ivonete, ó, tchap, 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 tchap. O Paulo, rapaz, viu o Paulo lá caminhando. Falei, que isso, varão? O negócio está apertando. A gente precisa cuidar do corpo. Sabe que você vai para a academia. Vai cuidar do teu coração, vai cuidar do teu corpo, porque Deus quer se agradar do teu corpo. Deus quer se agradar de você. E quanto mais você deseja Deus, mais Ele vai tirar aquilo que está destruindo você. Então se o não cuidado está destruindo você, Deus vai tirar você desse lugar. E se o cuidado demais está se tornando uma idolatria, e Deus está vendo que está destruindo você, Ele vai te tirar desse lugar. Porque nós somos chamados para ter o equilíbrio. Então a decisão de viver uma vida com Deus não se dá só por dentro, ela se revela fora. Eu quero convidar você a ficar em pé. Quantos aqui já sentiram Deus nesse culto? Levanta a mão assim, deixa eu ver se você está aí. Quem sentiu Deus, levanta a mão. Então nesse lugar Ele é real. Ele é real. E se Ele é real, eu posso me humilhar diante dEle e falar assim, Senhor, eu quero o Senhor. Então eu vou te dar um tempo aqui, a gente não tem muito tempo, porque hoje eu já passei um pouco do horário, mas não, fica tranquilo, você gasta mais em alguns lugares. E hoje aqui nós estamos num culto, você vai falar para o Senhor. Então a gente vai gastar um tempo falando assim, Senhor, eu quero entregar meu espírito, a
a minha alma e o meu corpo nesse ano de 2026. Eu não vou chegar no 2027 com uma espiritualidade fraca, fracassada, com uma vida emocional descontrolada. Eu não vou chegar no ano de 2027, sabe, com um corpo doente. Não, não. Eu vou expressar, tanto na minha alma, como no meu espírito, como no meu corpo, a glória que é devida ao teu nome. Então eu quero convidar você para uma oração de entrega. Sabe, se você vai entregar aqui no altar, se vai entregar aí nos bancos, na onde você quiser, mas eu quero que você tenha um movimento de fé. Tem que ter movimento de fé. É uma resposta a Deus falando. O apelo final é uma resposta que você dá para Deus. Deus falou por meio da palavra, e a gente responde Ele por meio das nossas lágrimas, da nossa entrega, da nossa rendição. Então eu quero convidar você que quer se entregar, sabe, entregar-se para esse novo ano, mas se entregar a Deus diante do altar. Você que fala assim: Pai, eu quero queimar, e eu quero que o Senhor destrua tudo que está destruindo a minha vida. Você vai vir para esse altar e vai falar assim: Senhor, estou entregando. Se é no espírito eu estou entregando, se é na alma eu estou entregando, se é no corpo eu estou entregando. Você vai fazer isso de forma voluntária. Fique à vontade para você adorar.